vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo que eu estou com o meu pijaminha do Garfield. Estamos apenas no dia que está previsto para ser o dia mais frio do ano aqui em São Paulo, dia 12 de junho. E sim, hoje estamos com o vídeo atual, né, que eu tava editando o conteúdo que eu já tinha. Bom, gente, tô aqui na frente da minha janela, aí tem carro passando, né, uma barulheira. Vou sair daqui, né. Eita, que a porta não quer abrir, fiquei trancada no meu próprio quarto. Pronto, resolvido. Bom, gente, vamos lá, né? Vou vir aqui pro escritório pra conversar com vocês. Nossa, tá tudo embaçado. Aí, pronto, vou ficar aqui no escritório. Voltando. Vamos lá. Então, hoje, gente, com esse frio... E assim, tem uma tradição com as amigas, né, que estão solteiras, a gente almoça ou janta, faz alguma coisa nesse dia, né, que a gente brinca que é meio triste e tal, mas nada, gente, o dia passa por cima da gente como qualquer outro. Eu vou trabalhar também, hoje eu tenho algumas aulas pra dar, mas enfim, hoje nós iríamos almoçar em 3, mas nós vamos almoçar só em 2, porque uma teve um imprevisto, então não vai rolar. E aí eu vou fazer o cardápio, né, gente? Eu que vou cozinhar. Aí eu vou fazer um bolo que eu vi a Amanda Barista, não sei se vocês conhecem, o Instagram dela é de cafés e tal, né? Muito interessante. E de vez em quando ela faz umas receitas, ela tem uma mão super boa. Então, ela postou uma receita lá que, segundo ela, tinha viralizado no TikTok, não sei aonde. Mas eu só vi ela fazendo essa receita, entendeu? E é um bolo de chocolate super chocolatudo, super. Então, quero comer, vou fazer. E aí, vou fazer pro almoço uma massa, porque tá esse frio, né? Então, uma massa com iscas de carne e é isso. E o que Deus quiser mais pro resto do dia. Uma pipoca, não sei, talvez, vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu acabei de acordar, então eu vou colocar uma roupa na máquina, mesmo com esse frio, porque preciso. E vou descer pra preparar o meu café e aí eu já faço o bolo e vocês vêm. Descer aqui na cozinha, gente, desculpa essa cara, mas é a que vamos trabalhar até a hora de eu tomar banho e me maquiar, tá? Mas eu queria falar uma coisa pra vocês, dar uma dica, na verdade, principalmente pra quem mora sozinho. Olha só, tem alguns meses já, não tá limpo aqui nada, que a faxina aqui é amanhã, mas alguns meses eu adquiri essa cafeteira aqui da Oster e, gente, sério, ela é muito maravilhosa. Eu programei pra fazer o café às 7 horas da manhã e eu desci agora. O que aconteceu? A hora que eu abri a porta do meu quarto, a casa toda estava com cheirinho de café. E aí ela mantém o café aquecido aqui, ó, ela continua ligada. Oi, Nina, bom dia. E aí, depois de 2 horas, se você não vem tomar, vamos supor que você programou para 7, mas aí você acabou dormindo. Ela não fica esquentando, porque é perigoso, o vidro da jarra pode estourar. Ela desliga automaticamente quando ela chega no ponto de superaquecimento e vê que você não retirou a jarra. Então, gente... Margarete é muito, muito esperta. Eu acho ela uma graça. E assim, eu falei só pra quem mora sozinho, né? Porque é agradável demais, gente. Você se sente... É meio ridículo. Na verdade, é só a minha Bia de ontem cuidando da minha Bia de hoje. Mas eu acho interessante porque, assim, além de você abrir a porta e sentir aquele cheiro de café, sabe? Parece que alguém te fez o café. Ainda tem o ponto pra quem trabalha, que nem eu entro muito cedo no trabalho. Então eu já acordo focada nas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar banho, eu tenho que me trocar. Geralmente minha mochila já tá ok, já tá preparada, mas às vezes precisa colocar alguma coisa. Então eu sei que o café já tá pronto, eu não preciso me preocupar. E geralmente eu cozinho de manhã. Eu gosto muito de fazer cuscuz, inclusive vou fazer um hoje com vocês. Mas se eu preciso de tempo pra cozinhar, eu sei que o café eu não vou precisar me preocupar, ele já tá pronto. Então eu recomendo muito essa cafeteira da Oster, tá? Eu vou ver se eu deixo o link dela aqui no box de descrição. Então agora eu vou hidratar o meu cuscuz. Tô usando esse aqui, que é da marca da Terrinha. Eu nem sabia que existia. Aí, como eu gosto da tapioca deles e eu vi no mercado, aí eu peguei, comprei 2 pacotinhos.
E assim, gente, como eu já disse anteriormente, estou em reeducação alimentar. Eu prometo que o próximo vídeo eu falo com vocês disso, tá? Mas esse aqui hoje vamos só comer. Então eu como a quantidade que a nutricionista passou, tá? Se bem que assim, eu vou sair da dieta hoje. Na verdade, esses últimos dias, gente, eu fiz a reeducação certinho, perdi muitos quilos. Estou muito feliz com isso, mas aí eu tive algumas questões pessoais e acabei decidindo, né, flexibilizar mais. Eu ainda faço refeições dentro da dieta, mas eu tenho feito mais refeições livres por questão de conforto, aconchego mesmo. E hoje eu também, quando eu faço uma refeição livre, eu busco fazer ela de uma maneira mais saudável também, então tem isso. Então assim, eu não voltei a engordar, eu só tô mantendo, em vez de continuar perdendo, que é a meta ainda, mas enfim. Hoje eu vou fazer a refeição livre do almoço e da sobremesa, né? Então agora de manhã eu tô comendo ok dentro do plano. Então eu vou colocar um salzinho, pitadinha de sal. Eu vou colocar umas 2 colheres de sopa de água aqui pra hidratar. Aí eu mexo isso aqui. E vou deixar descansar 5 minutinhos. Como é pouco cuscuz, 5 já dá, é bem pouquinho. São 3 colheres de sopa rasa. E aqui eu já tenho uma água fervendo e vou deixar cozinhando enquanto eu frito 2 ovinhos pra mim. Aí, gente, ó, eu gosto com a gema mole, então eu já vou tirar. E aqui tá quase acabando de cozinhar, aí eu venho com queijo e dou uma abafadinha pra terminar de cozinhar esses minutinhos. 1 minutinho só e o queijo já tá quase todo derretido, olha só que beleza. Já coloquei aqui no prato, eu não tirei ele muito bonitinho, mas enfim. E agora eu vou colocar uma pimentinha do reino. Meu café dessa senhora maravilhosa e vou lá pra sala tomar café enquanto o meu forno já pré-aquece pra fazer o bolo. Dá uma mostradinha nesse café antes de eu ir pra sala, né, gente? Porque eu tô achando ele extremamente simpático e eu estou com muita fome. Bora! Bom, gente, café tomado, vim aqui pra cozinha de novo pra poder fazer o bolo. E graças a Deus eu tive a impressão que eu tinha visto a Amanda batendo na batedeira, mas ela bateu na mão. Então, mais fácil. Já peguei aqui aquele meu bowl, que sempre que ele aparece vocês perguntam. Ele é do Sam's Club, não sei se ainda tem, mas foi um conjunto que eu amei, ó. Ele tem essa asa e é perfeito para bater massa, então vamos começar. Coloquei aqui então na minha tigelinha os 3 ovos, aí vou bater eles um pouquinho. E aí eu adiciono 200 gramas de açúcar e vou mexer também. Agora eu vou colocar o óleo. E é muito óleo, gente, Jesus. Não, mentira, é a quantidade de bolo normal. Que ultimamente eu tenho feito só mini bolo. Aí vai tipo 2 colheres de sopa de óleo, né? Aí a gente acha que é pouco, mas é, na verdade, o bolo que é pequeno. Aí agora eu vou misturar de novo. E esse foi tá soltando o cabo, gente. Eu tenho que ficar segurando assim, é uma humilhação. Mas tudo bem, os humilhados serão exaltados. Vou adicionar aqui o chocolate em pó. E assim, gente, na receita da Amanda, ela usa o 50%. Só que o meu é quase praticamente cacau. E é o que eu tenho. Então, é o que vamos usar. Pode ver que ele até acaba soltando mais em volta. E vamos misturar de novo. Tá ficando uma massa bem pesada. A Amanda avisa, ainda tá faltando farinha de trigo. E o cacau voando. Acabei de conferir o vídeo da Amanda e aí eu vi que ela mistura o chocolate com a farinha e peneira. E eu não sabia. Eu não tinha prestado atenção. Mas tudo bem, Deus vai me ajudar porque foi no tempo da minha ignorância. Então vamos lá. Vou colocar aqui a farinha. E agora eu vou misturar. Gente, eu vou parar de gravar porque, como eu disse pra vocês, o meu fio tá com problema. Então, eu preciso das 2 mãos. Já volto. Eu fiz o que pude e pude pouco. O que acontece, gente? Mal consegui misturar, tá vendo? Ele tá muito duro. A Amanda avisa no vídeo que fica muito dura. Só que a dela ficou mais fluidinha que a minha. Por quê? Eu sei até dizer o que foi.
Os meus ovos eram de mercado, muito pequenininhos, então quase não tem clara para dar uma umidificada. Mas tudo bem, porque eu cheguei agora na parte da água morna. Então eu venho com a água morninha aqui e vamos mexer. Aí ela falou que essa parte também parece que dá errado. Tá aparecendo já, então deve estar certo, né? Se tá parecendo que tá errado. Quebrei minha fucinha, ó, deu super certo, ficou uma massa linda. Uma consistência maravilhosa. Vou colocar agora só o fermento e botar pra assar. E o meu fouet quebrando. Gente, vocês querem me dar um fouet de presente? Pode mandar, tô aceitando. Porque eu já comprei de 300 marcas diferentes. Aí eu descasco o silicone ou quebro o cabo. Tô indo aqui pegar o fermento, mas eu queria perguntar, quem aqui é antigo no canal e lembra do fouet de silicone que ele descascou dentro do bolo de cenoura? E aí, o bolo era grande, né? E a gente foi comendo e ninguém achava. Eu a ver, a gente não achava. Aí, um belo dia, Sara, amiga, tá querendo me matar, minha prima. Aí, eu desci na casa dela, tava a bichinha com o prato no colo, pedaço do silicone. Ai, gente, tadinha de minha prima. O tanto foi sem querer. Mas, enfim, vários problemas com fouets, né? Agora, vamos lá, vou botar o fermento aqui. Pronto. Vou mexer bem suavemente. Colocar numa forminha. Bolinho na forma untada e agora eu vou colocar pra assar aqui, ó, a 180 graus. Nesse forno que eu preciso limpar, gente. Vamos ver, a Amanda falou que o dela levou 40 minutos a 180 graus. Gente, estou dentro do meu closet, tá? Que eu estou com problemas de mofo, mas hoje não é o dia da gente resolver isso. E vou ter que, assim, na verdade não vou nem chamar de maquiagem, vou falar que é só um melhora a cara, sabe? Pra não assustar muito os alunos. Enfim, e aí eu tô aqui fazendo rapidinho, porque amanhã, graças a Deus, foi muito proveitosa. Mas geralmente quinta é o dia que eu consigo descansar um pouco, né, acordar. Eu não acordo tarde, o máximo de tarde que eu acordo é 7 horas, quando eu durmo muito. Que geralmente é nessa época de frio, né? E aí, eu fui fazer o bolo, fui pendurar a roupa que eu lavei no varal, tomar meu café, preparar o café como vocês viram, enfim, aí acabou que eu olhei no relógio, essa é a hora de eu estar saindo de casa. E eu ainda estou aqui. Mas vamos ter fé que vai dar certo, é porque eu terminei de tomar o café, e aí eu tava, gente, não leva em consideração a maquiagem, porque é o que eu falei, eu tô só dando uma enganada. E aí eu tava no sofá e uma amiga minha me chamou, porque nós temos um grupinho de amigos, e tem o grupinho no WhatsApp também, né, pra gente conseguir conversar todo mundo. Só que ultimamente a vida tá tão louca, gente, que deve ter umas 2.000 mensagens lá, nunca mais entrei. Pedi desculpa, tudo. Mas eu tenho falado com eles no privado, né? Só que uma das amigas, eu não tenho falado, entendeu? Até falei pra ela, estou falhando com ela, sei disso. E ela mudou, é porque antes ela morava aqui pertinho de mim. Então qualquer coisa, era um café, era ela vir aqui em casa, eu ir na casa dela, a gente marcar de como ela cozinha muito, já apareceu aqui no canal a Gé. Então era muito fácil a gente marcar um programinha e conseguir se ver, bater um papo, né? E agora ela está morando em Votorantim, ali divisa com Sorocaba. E tá muito difícil, gente, porque a vida é corrida pra todo mundo. Ela é mãe ainda de 2 meninas lindas, a Amorinha e a Mel. E aí eu falo, eu admiro mulher quando fala que é mãe, gente. Eu falo, oh meu Deus, abençoa, multiplica o tempo, a paciência, a sabedoria. Porque eu não dou conta nem de cuidar de um gato. Inclusive, ela tá ali tentando virar um negócio de água enquanto eu tô falando com vocês. Então, imagina no mundo de hoje o tempo passando super rápido, a questão de valores, né? Ainda ser mãe. Então, você, seguidora minha, que é mãe, que Deus te abençoe, te guarde, te dê sabedoria pra você ensinar a criança aí no caminho que tem que andar. Porque se você ensinar, ela não vai desviar, tá? Fique em paz. E mesmo que ela dê um ela tem pra onde voltar. Então, fique em paz. E aí, isso que eu citei
de ensinar a criança no caminho que deve andar porque não desvia, é bíblico, tá? É um provérbio. Agora, não me vem à mente qualquer, mas eu deixo a referência aqui pra vocês, tá? É bíblico, não é da minha cabeça, não. Então, confia que é sucesso. Se tá na Bíblia é porque dá certo. E aí, eu tava todo esse tempo sem falar com ela, né? E sabendo de como que é a vida pra todas nós. Acabou que ela me mandou um Reels fofo lá de uma doceria pra gente ir. E eu comecei a conversar com ela. E a conversa fluiu e foi uma conversa emocionante. E eu vou te falar, se seu dia não tá muito bom, ou você tá numa correria, rotina, para um tempo e conversa com uma amiga. Porque uma amiga com os mesmos valores, princípios, tá? Tanto de fé como de vida mesmo, né? De dar prioridade ao que você também dá. Que é uma pessoa que tem o coração, por exemplo, no dinheiro, não vai entender o seu tempo investido, a sua energia investida na sua família, porque o foco dela tá em outra coisa. Então, por isso que é importante a gente caminhar com pessoas que têm o mesmo foco da gente, né? Não são pessoas iguais, todos nós temos diferenças, mas pessoas que interesses, objetivos, valores, princípios, prioridades em comum. Enfim, e aí a gente começou a falar da vida, do que tá acontecendo. Eu mais ouvi hoje do que falei, mas assim, foi muito especial poder conversar e acalentar uma amiga e dar um ombro mesmo que a distância. E assim, eu espero que eu tenha ajudado ela um pouquinho, né, nas questões, mas eu saí muito melhor. Eu posso estar correndo pra trabalhar agora, mas eu tô muito satisfeita. Tô me sentindo, sabe, rica daquilo que o dinheiro não compra. E aí eu já tava ali pendurando roupa no varal. E eu sempre falo muito com Deus na hora que eu tô fazendo essas atividades. Por isso que às vezes eu esqueço de gravar, porque eu tô falando com Deus. E aí eu tava agradecendo a Deus pelas pessoas que Ele coloca no meu caminho, que até, eu tava pensando, falei, gente, até a menina passando por um monte de coisa, mas ela me edificou. E ela acha que não, eu tenho certeza que ela tá achando que ela tá passando por um monte de coisa, mas ela me deixou melhor, sabe? Porque a gente saber que a gente tem alguém pra conversar nesses momentos é a maior riqueza. Então, gente, ó, vocês viram como foi uma maquiagem bem enganação mesmo? Ó, eu tô terminando, inclusive. Olha a situação. Só passar um rímel aqui. E aí eu vou sair correndo. Minha amiga vai pegar a casa toda bagunçada, gente. Amanhã a Vê vem, a Vê me ajuda. Por hoje, estou fazendo o que posso. Como é aquele negócio, hoje o meu máximo será meu mínimo. E tá tudo bem. Eu não vou nem passar nada aqui na boca. Dei com o negócio bem nos dentes. Que a minha boca no frio, ela já fica rosa, né? Temos essa no vídeo não tá tão rosa não, mas aqui pessoalmente está. Então é isso, gente. Vou trabalhar e volto com vocês em algum momento. Estou aqui na escola, já dei uma aula de biologia de um conteúdo que eu amo. Eu tô falando de tecidos no meu primeiro ano, então a gente já tinha trabalhado epitelial, conjuntivo, cartilaginoso e hoje foi sangue e sangue muscular, que são assuntos que eu gosto muito de falar. E aí agora eu estou aqui na sala dos professores, que eu tenho uma aula vaga, né? E tô preparando as provas que já são pra semana que vem, né? Então tô no tempo aí certo de fazer. Aí tô aqui preparando uma provinha de sexto ano, vou tentar fazer a prova do sexto, sétimo, oitavo e nono agora nessa aula vaga. Eu acho que não vai dar tempo, mas vou fazendo o que rolar eu faço. Aí depois eu dou mais uma aula e aí vou pra casa pra preparar o almoço com vocês. Mas estou assim muito feliz, só está um frio, gente. Eu amo frio, mas tá muito, muito frio. Já estou em casa, gente, e não rendeu muito. Eu fiz só a prova do sexto ano, fiz metade da prova do sétimo, mas tudo bem, né? Eu trouxe as apostilas e vou fazer em casa as outras. E agora eu vim pra fazer o almoço aqui, né? Depois eu tenho que finalizar o bolo. Minha amiga está aqui, mas ela não vai aparecer, mas talvez partes dela apareçam, né, amiga? Olha só.
Bom, enfim, e agora eu vou fazer... Gente, o prato principal é um macarrão aos 4 queijos, tá? Com iscas de carne. Então, eu vou começar temperando essas iscas de carne. Tenho aqui, ó, 500 gramas de carne picadinha. Qual é essa carne? Eu acho que esse aqui é o acém, tá? Com certeza. E eu compro carne, gente, na Barraca Giovanni, aqui de Osasco. Se você é de Osasco, compra com eles, porque assim, eles porcionam do jeito que você quer. Eles têm kits prontos já, focados para determinados fins. Então, por exemplo, tem o kit feijoada, tem o kit hambúrguer, que fornece até o pão e o queijo, tem o kit fondue, tem o kit boas-vindas, o light. Ó, tá parecendo propaganda e não é, porque eu sempre compro deles mesmo. Então, vou começar aqui, ó, esse embaladinho a vácuo, tem meio quilo. Eu vou temperar essas esquinhas de carne primeiro. Então, vamos lá. Então, já passei a carne pra cá, gente. Aí, eu vou colocar sal nesta carne. Vou colocar vinho tinto seco, mais ou menos aí uma meia xícara. Vou colocar uma pimentinha do reino. E quase nada de chimichurri, tá? Só pra dar uma redondinha aqui no sabor. E agora eu vou misturar essa carne aqui e vou deixar ela curtindo nesse tempero enquanto eu vou preparar o molho e cozinhar o macarrão. Mas antes tem que misturar bem, tá? Se temperar de um dia pro outro é melhor, porque vai pegar bem o tempero, vai curtir. Mas se você tiver com pressa, ou tiver esquecido, como eu, que eu ia temperar ontem à noite, mas acabei esquecendo, pode temperar assim, deixa com o plástico filme na geladeira, curtindo, enquanto você vai fazendo as outras coisas, tá? Como tá um dia bem frio, gente, eu não vou nem pôr na geladeira, eu vou deixar aqui num cantinho, só pegando o tempero. Nossa, o cheiro do vinho na carne, muito bom. E vamos começar agora o molho. A base do molho 4 queijos vai ser um molho branco. Vamos começar daí. Então, eu vou pôr manteiga. E aí, eu vou colocar farinha. Mesma quantidade de manteiga, eu ponho de farinha. Vou ligar o fogo. Eu vou ter que, inclusive, completar essa manteiga. Pera aí um pouquinho. E liguei o fogo. Então, agora eu vou mexer isso aqui. Como eu fui problemático, tá solto. Eu vou mexer. O ângulo eu tô achando tão estranho, porque geralmente eu gravo daqui, né? Então, eu tô implicando com o ângulo, gente, porque como eu tô com... Como é que fala? Filmmaker? Filmmaker. Então, o ângulo fica diferente. Aí, vamos lá. Vou esperar derreter essa manteiga, que está um frio da moleste aqui em Osasco. Então, no fogo baixo, é aquilo que eu sempre ensino pra vocês. É aquele truque que eu já falei, que a gente tem que pegar e ir mexendo, cozinhando bem a farinha na manteiga até subir o cheirinho amendoado. Esse cheiro amendoado que sobe tá indicando que a farinha tá cozida e que não vai ficar aquele sabor de farinha crua, sabe, no molho branco, que é o que muitas pessoas às vezes falam que não gostam do creme branco, mas por conta disso, porque ele fica com aquele gosto ruim de farinha, sabe? Então, vai mexendo aí com calma. Subiu o cheirinho amendoado, a gente vem com leite. Com uma pitadinha de sal tímida, por quê? Porque vão queijos aqui, então tem que ir devagar com sal. Creme branco tradicional, eu colocaria a noz moscada ralada. Mas como é um molho de queijos, eu não vou colocar, porque senão vai sair brigando com o sabor dos outros queijos. Então, agora é só ir mexendo em fogo baixo, com fouet, pra não criar gruminho, até encorpar. Ó como ficou a textura, gente. Tá levinho, tá? Ele tá próximo do líquido, não tá muito encorpadão. Por quê? Porque eu ainda vou vir com creme de leite e os queijos aqui. Só que aí eu coloquei já a água pra ferver, pra cozinhar esse macarrão. E eu vou dar uma reservada aqui, porque eu vou cuidar das esquinhas de carne. Aí daqui a pouco eu finalizo o molho. Vocês sabem que eu gosto de sal grosso na água da massa, né? Já coloquei aqui, tá começando a levantar uma fervurinha. E aqui eu peguei uma frigideira, coloquei um pouquinho só de manteiga. E vou espirrar aqui um azeite. Vou aquecer. Tô derretendo aqui a manteiga. Levantou fervura, então tá bem aquecida a frigideira. Deixa eu terminar de derreter aqui.
Aí eu venho com a carne, que já deu uma curtidinha no tempero. E vou deixar ela fritar. Aqui era bom até se fosse uma panela maior, gente, pra dar uma espaçada. Mas o importante é não ficar acumulada. Liga no fogo alto, tá? Que a gente vai primeiro selar. Depois a gente vai fazer um caldinho nessa carne. Mas por enquanto, deixa ela selar aí. Vou dar uma regadinha bem de leve, tá? Com shoyu, leve mesmo, pra não brigar com o vinho. Olha como está a carne, gente. Que perfeita. Tô esperando aqui ela terminar de cozinhar. E aqui, ó, a água já tá fervendo. Vou colocar o macarrão. Oi! Tô usando minha marca preferida de macarrão, me patrocina Barilla, tá? Fettuccine. E aí eu vou colocar aqui, ó, gente. E vou contar 9 minutinhos pra ficar bem al dente. Vai ficar o barulhinho da fritura aí, gente. O que que eu tô fazendo? Aqui deu metade do tempo do macarrão, então eu tô dando uma mexidinha nele, né? Pra não ficar parado. E aqui, como vocês podem ver, dourou bem a carne, então ela já tá fritinha. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui meia xícara de chá de água filtrada com amido de milho e eu vou colocar aqui pra fazer um molhinho nessa carne. Vou ligar o fogo de novo, que eu tinha abaixado. E além dessa mistura, eu vou colocar mais ou menos 1/4 de xícara de chá ou uma xícara pequenininha de café do vinho tinto seco. E vou deixar isso aqui encorpar em fogo baixo, mexendo, tá? Olha como tá, gente. Ele fica líquido, mas um pouquinho encorpado. E acabou. Agora eu vou finalizar o molho 4 queijos, né? E aqui o meu macarrão também já deu tempo, eu vou tirar. Na verdade, eu vou tirar ele antes de terminar o molho. Eu já escorri o macarrão e dei uma mexidinha aqui porque fica aquela capinha, né, que ele resseca. Vou colocar aqui, gente, lembrando que são só 2 porções, então eu vou colocar mais ou menos 30 gramas de queijo mussarela, ou nesse caso eu tô usando queijo padrão. Então vou mexer um pouquinho. Como ele deu uma esfriada, se você for colocar os queijos assim que você terminar de fazer o molho branco, você pode desligar o fogo e ir acrescentando os queijos e mexendo, que ele vai derretendo no calor do próprio creme. Como eu parei pra fazer a carne e cozinhar o macarrão, então ele tá frio. Então eu vou ter que colocar os queijos primeiro, aí eu vou ligar em fogo baixo, vou esperar derreter pra depois finalizar. Então vamos lá. Coloquei aqui a mussarela, o padrão no caso. Vou usar essa própria colher aqui, ó, e vou colocar 2 de parmesão ralado. Mais uma mexidinha. Vou colocar 2 de catupiry também. Gente, como tá frio, o catupiry tá quase sólido. Por último, 30 gramas de gorgonzola, mais ou menos 15 em cada pedacinho. Agora eu vou ligar esse fogo baixo e vou mexer pra derreter esses queijos aqui. Assim, aí eu desligo o fogo, porque tá bem quente, e ponho a caixinha de creme de leite. Acabamos, e como é um almoço informal entre amigas, deixa eu explicar aqui, eu vou montar, gente, e tá separado mesmo. Não misturei o molho com o macarrão, e, enfim, tá tudo na panela, simples assim. Tudo bem ser assim? Tudo bem. Bora. Então vamos lá, vou colocar aqui o macarrão. Gente, tá tão frio, mas ele tá soltando um fumacinho. Então eu vou crer que deu tudo certo em nome de Jesus, que esse canal é um canal crente. Vamos lá. Também quero que fique um prato bonito, né, gente? Porque senão vai parecer que minha amiga é pedreira. Bora. Ai, vou pegar uma concha, peraí. Vamos colocar o molhinho. Olha que lindo que ficou fluido esse molho.
Esse prato, gente, eu comi num restaurante em Serra Negra e tava mal feito. Eu não tava gravando no dia. Um restaurante caríssimo de lá que eu fui com a minha prima e com a minha amiga. E as esquinhas de carne estavam queimadas. Foi uma frustração. Aí hoje eu tô fazendo, ele tá exatamente do jeito que eu queria. Olha que bonito, gente, que ficou. A pose da millennial. Se você é millennial e não cozinha nessa posição, fazendo um 4, ó, você vivendo errado, hein? Então vamos lá, a gente já almoçou. E aí agora, lembra o bolo que eu fiz de manhã? Pois é, ele esfriou, né? E é um bolo quente. Então como que eu vou fazer? O ideal é você fazer ele completinho e comer quente. Mas como eu tive que trabalhar, enfim, tava querendo só adiantar as coisas, eu deixei ele pronto, ele esfriou. Então o que eu estou fazendo? Eu deixei o meu forninho aquecendo, tá? Sem nada dentro, tirei o bolo, aí ele tá lá pré-aquecendo. Daqui a pouco eu coloco o bolo assim, só 5 minutinhos, só pra parecer que ele terminou de assar de novo e ficar quente. Enquanto isso eu vou fazer a calda que vai molhar ele. Então vamos lá. Vou começar colocando o açúcar. Eu vou colocar meia xícara de chocolate em pó. No caso é aquilo que eu falei pra vocês, é cacau em pó o meu, tá? Mas tudo bem. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga sem sal. No caso eu tô usando margarina sem sal, tá, gente? Porque trabalhamos com o que temos. Vou medir o leite, gente, 1,5 xícaras, mas eu já sujei essa meia xícara aqui, então eu vou usar ela mesma. Tá, vou usar 3 dela. Tô usando o semi-desnatado porque é o leite que eu tenho aqui em casa, tá? Por conta da bendita da reeducação alimentar. Tô falando assim, mas eu tô feliz, gente, eu tô feliz. Eu vou agora ligar o fogo e vou mexendo essa caldinha aqui até ela dar uma leve encorpada. Derreteu a manteiga aqui e ele formou essa calda bem bonita. Ele já subiu até a beirada aqui borbulhando, tá vendo? Aí agora eu dei uma abaixadinha no fogo e vou parar já de mexer, vou reservar. Nossa, não vai subir de novo. Vou começar aqui pro brigadeiro colocando a manteiga sem sal. Eu vou colocar só uma colher de sopa rasa de cacau, porque eu vou usar chocolate em pedacinho, então só uma. Vou ligar o fogo aqui e quem me segue mais tempo já sabe que é um truque que eu faço pra não empelotar o brigadeiro. Eu derreto a manteiga com o chocolate em pó, que aqui no caso é o cacau, porque aí forma uma pastinha com esses dois ingredientes e não tem risco de formar gruma. Então vamos derreter muito bem isso aqui antes de colocar o leite condensado. Vou colocar o leite condensado. Vou misturar aqui bem, quase que o chocolate vaza pros lados, mas misericórdia. Tá desligado ainda meu fogo, tá? Agora eu vou ligar. Eu vou usar uma caixinha de creme de leite nesse brigadeiro, mas eu não quero colocar ele agora. Eu poderia pôr e mexer e tal, só que eu vou preferir mexer até desgrudar do fundo, né? Ficar a ponto de brigadeiro mesmo. Aí eu desligo do fogo, eu desligo o fogo. E aí sim eu coloco o creme de leite pra finalizar. Então já já eu volto com vocês. Ó, gente, ponto perfeito, tá? Começou a soltar. Eu desligo, venho com o creme de leite, misturei, vou ligar o fogo baixinho, rápido, só pra aquecer, pra tá super quente. Já preparei aqui tipo uma mesa de produção, entendeu? Não sei se minha assistente pegou os panos aqui, tá tudo zoado dessa mesa, uma marmita, uma garrafa, enfim, gente, foca aqui, ó. Eu dei uma esquentadinha no bolo, né, pra dar uma umedecida. E esquentei a calda do brigadeiro, então agora vou fazer vários furos. Peguei um garfo de sobremesa, que na verdade minha assistente foi genial, porque o garfo de sobremesa é mais grossinho. Eu nem perguntei, assistente, você gostou do almoço? Sim. Sim, tem hora que a assistente tá muda, gente, tem hora que ela quer falar, entendeu? Mas o mais legal da minha assistente é que ela passou a tarde inteira cantando a mesma música, entendeu? Que é do... Ai, dos calça coloridos lá. Restart. Restart. Quer que eu cante? Pode cantar, você se sente à vontade pra cantar nesse Me canal? sinto envergonhada. Não, você não tem vergonha nessa cara. Obrigada, Bia, obrigada. De nada, de nada. Vou pegar aqui essa calda e
Bora. Ô, gente, a calda não tá descendo. Aí eu tô esfaqueando ele. Desce, filho, em nome de Jesus. Gente, socorro. Vários buracos aqui. E ainda tem calda ali, viu? Vou contar pra vocês que tem calda. E eu tô um pouco desesperada, gente, porque o que acontece? Nossa, o bolo vai estar cortado já. E agora? Esperamos. Com paciência no Senhor, né, sua louca? Só falta você falar isso. Pelo menos desceu um pouco, consideravelmente. O brigadeiro não vai ter espaço. Gente, não vai dar pra colocar todo, porque como vocês podem ver, não teremos espaço. Então eu vou colocar só um pouquinho aqui em cima, pra gente ter a experiência completa, né? Espero que o meu caminho de mesa não tenha a experiência completa. Mas olha só que chocolatudo esse bolo. Vou cortar assim, ó. Deixa eu segurar. E aí aqui no meio. Sabe o que eu acho que eu preciso, assistente? Diga. De uma colher. Eu preciso de uma lombar nova. Tadinha, a gente me gravou um dia só, já tá assim o bichinho, ó. Pega uma colher. Eu vou pegar. Sinceramente, eu quero tirar o pedaço, mas eu não quero acabar com a mesa, né? Foi. Acabou com a mesa? Acabei com o caminho de mesa. Olha só como ficou este bolo. Só pra lembrar que nós ainda temos brigadeiro aqui, hein? E o dia acabou, gente. Nossa, foi um dia muito gostoso, cheio de coisas, né? Porque eu acordei, já fui fazendo bolo, fui fazendo um café que eu amo, um cuscuzinho com ovos e queijo. Graças a Deus, também foi um dia super produtivo na escola, que me surpreendeu muito, gente, porque eu dou aula para adolescentes, né? E hoje tá um dia muito frio, como eu falei para vocês, foi o dia mais frio do ano aqui em São Paulo, em Osasco. E geralmente os adolescentes, ao mínimo sinal de frio, eles já estão lá encapotados, sonolentos. E quando eu cheguei hoje, se vocês ouvirem os barulhinhos, é a Nina comendo no fundo. Mas hoje, quando eu cheguei preparada para lidar com isso, né? Eu só tenho 2 aulas na quinta e eu já chego preparada para lidar com turmas nos dias frios, né? Bem apáticas, né? E aí isso requer uma outra didática nossa, um outro esforço. Mas eles estavam assim, nossa, super contribuindo, participando. E é muito gostoso quando eu saio de aulas que a turma tá assim, porque você se sente assim, você fala, nossa, cumpri meu dever ali, né? Foi muito gostoso. E aí vim pra casa e a gente teve um almoço gostoso, eu e a minha amiga, cozinhamos juntas, terminamos ali o bolo, ela ajudando, ela gravando, conversamos bastante e a gente acabou assistindo filmes, né? Vou comentar rapidinho, né? Vou dar indicações. Nós assistimos primeiro Herege, que é um filme de terror, né? Novo, acho que é desse ano, com o Hugh Grant, que até então não é um querido meu, mas eu tenho filmes que são filmes de conforto, tipo Amor à Segunda Vista dele com a Sandra Bullock, um filme que eu aprendi a amar a Sandra Bullock com a minha mãe, né? Então eu amo todos os filmes dela e esse é um filme bem levinho, inclusive recomendo Amor à Segunda Vista, tá? Só que aí lançou esse filme com ele, uma amiga minha pediu pra eu assistir, pra comentar, tal, fui assistir. Não gostei. Foi indicado ao BAFTA, eu não sei o que acontece, mas raramente eu gosto de um filme indicado a alguma premiação. Tem várias exceções, tá? Vários. O último foi o Ainda Estou Aqui brasileiro, que eu fui no cinema assistir acho que 2 ou 3 vezes, eu amei aquele filme. Mas assim, em geral eu fico meio, né? E esse foi um filme que eu detestei. Eu tentei analisar ele, interpretar ele de várias formas, mas pra mim não gostei. Eu acho que pra gente que é cristão, tem coisas que não convém, sabe? Então, assim, eu ainda tentei ver até o final pra ver se chegava em algum consenso, algo que pudesse aproveitar. Tudo bem, filme de terror, gente, não é pra ser edificante, né? É pra ser só um entretenimento mesmo. Mas, assim,
fala muito de religião, muito mal, como se fosse um controle. A gente sabe que existe isso, existem líderes perigosos que usam sua influência, usam o púlpito, não só o púlpito, mas diversos outros lugares para levar as pessoas por um caminho tortuoso, um caminho que não é de Deus, muitas vezes em busca da sua própria glória, da sua própria fama, né? Mas assim, o filme deu uma condenada geral. Achei, assim, bem inconveniente, bem desconfortável, tá? Se você teve uma opinião aí diferente da minha, posta aí, a gente conversa, né? Quem sabe? Depois do Herege, nós assistimos um filme que eu amo, que é o Ele Não Está Tão Afim de Você. E eu amo um ator especial que tá naquele filme, que é o Justin Long, que é o protagonista, né? Só que tem outros atores maravilhosos, Drew Barrymore, que eu amo, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, então é um elenco, Ben Affleck, é um elenco de peso. E é um romance gostoso, levinho, Scarlett Johansson, nossa, esqueci da Scarlett, gente, que o pessoal fica falando que eu pareço, mas eu não sei onde. Mas enfim, é levinho, tem acho que uma cena, assim, meio inconveniente, mas de resto é um filme gostoso, de um romance, um romance não, são várias situações, vários casais ali, cada um vivendo uma realidade, mas o casal principal, que é a Jennifer, acho, Godwin, é isso? Ah, não lembro, gente. E o Justin Long, é muito legal como se dá ali o relacionamento dos dois, e é um filme antigo assim, né? Eu era adolescente, mas muito bom. Depois nós assistimos o Diário de uma Paixão, né, que a gente não terminou, mas porque já foi dando para 7 horas da noite e tal, e minha amiga precisava ir embora, estávamos com sono, eu queria deitar também, e tinha coisas para fazer aqui para adiantar para amanhã. E nós paramos. Agora, no entanto, eu vou colocar pra dormir. Eu tô na dúvida se eu vou colocar o Amor à Segunda Vista, porque eu falei pra vocês aqui, fiquei com vontade de rever. Ou um filme que eu amo, baseado no meu livro preferido do Nicholas Sparks, que chama O Melhor de Mim. Mas esse é meio triste, tá? Eu recomendo. É como eu disse pra vocês, foi o meu livro preferido do Nicholas Sparks até aqui. Quem sabe se eu ler outros futuramente, não mude minha opinião, mas até então é o meu preferido, mas ele tem uma carga dramática, assim, muito forte. Então é isso. Em relação às comilanças, gente, eu amei o prato principal, ficou do jeito que eu queria, perfeito. Lógico que se trocar eu usei a 100, porque era o que eu tinha em casa, mas se você fizer com isca de filé mignon ou alcatra, vai ficar infinitamente melhor. Outro ponto, o bolo. O bolo, gente, o que acontece? Eu fiz o bolo à massa da Amanda Barista, mas eu fiz a calda e a cobertura diferente, que foi da receita de um outro rapaz, que acho que chama Cadu alguma coisa, não lembro agora. E o que eu não gostei? Eu achei que a calda dele ficou espessa e não penetrou no bolo. Talvez não tenha penetrado no bolo, porque eu fiz o bolo de manhã e coloquei a calda depois, né? Então o bolo já tava frio e tal, então eu recomendo também você seguir a sequência certa do bolo. Faz o bolo, molha com a calda e põe a cobertura, né? O da Amanda, a cobertura era uma ganache, mas eu queria uma coisa mais, eu acho a ganache mais fria, né? Eu queria algo mais quentinho, então o brigadeiro me dá esse conforto para dias gelados. Então fica aí a ideia, né? Eu vou deixar a receita todinha aqui no box de descrição do vídeo do bolo, tá? Por que não do prato principal? Porque o prato principal eu fiz muito a olho, então foi do jeitinho que eu fui gravando pra vocês. E é isso, gente. Eu estou aqui muito feliz, muito grata a Deus por esse dia, que Deus me permitiu fazer várias coisas, né? Amanhã é feriado aqui em Osasco e eu estou, assim, querendo muito descansar. Hoje a gente estava conversando, eu e a minha amiga, porque aquele apelo, né? Hoje é dia dos namorados, aí a gente ficou vendo várias postagens, né? E nós duas analisando e pensando, né? E nós duas somos cristãs e a gente viu uma postagem muito legal sobre o tempo de Deus para cada coisa. Então, assim, aproveita o tempo que você tá vivendo. Hoje eu vi a Paulinha, eu vou colocar o Instagram da Paula aqui, porque é um Instagram muito legal. Ela mora nos Estados Unidos e a Paula é mãe de 4 filhos lindos. Eu amo aquelas crianças, 2 eu conheci pessoalmente, vieram aqui em casa da última vez que ela veio ao Brasil. E é casada com o Daniel, e eu acho os dois pessoas incríveis, incríveis. E na educação, como casal no dia a dia, como cristãos.
E eu achei legal porque eu não sou casada atualmente, né? Já fui. E eu ouvi todos os stories da Paula a respeito de casamento, e Dia dos Namorados, e várias questões da mulher como mãe, como mulher, enfim, como dona da casa, como esposa. Achei super interessante, então é um dia a dia bacana de se acompanhar. Vi postagens cristãs para solteiras. E assim, gente, o que eu posso te dizer? Desfrute do seu momento, não é fácil, né? Porque às vezes a gente tá sozinho e quer uma companhia para dividir as coisas fáceis, as coisas leves, às vezes as coisas não tão leves, você quer um suporte, você quer um ombro e tal, né? E às vezes você tá casado também, não tá desfrutando do período que você tá vivendo, você tá aí reclamando do teu marido, da tua esposa, da tua casa, dos teus filhos, da sua falta de tempo por causa de tudo que você tem que dar conta, e é um defeito do ser humano, é a gente não viver no presente, né? A gente fica olhando ou pra trás ou pra frente. E aí você não desfruta e a vida tá passando e ela vai num piscar de olhos. Então, eu vou deixar isso pra você hoje. Viva o seu presente e confie em Deus sobre o amanhã, mesmo que não seja fácil, mesmo que você esteja aí com o coração agitado, mas confia porque a gente sabe que Deus tem um propósito maior em todas as coisas e nenhuma estação é eterna. As estações, elas passam, tá bom? Agradeço a Deus pelo seu hoje. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e fica aqui comigo. Hoje vocês viram, teve receita boa, teve bate-papo, indicação de filme e várias outras coisas. Um beijo, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau!